SBT, a cara do Brasil. Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família. Bom dia, Alto Araguaia, bom dia, Santa Rita do Araguaia. Começando mais um programa Semeando em Vidas, pelo SBT Canal 6, que pastor Oséias Feitosa, pastor do Ministério Sementes de Cristo. Quero, desde já, convidar você para estar participando das nossas reuniões, quinta-feira, às 19h30, domingo, às 19 horas. Deixar um abraço especial ao pastor Paulo Pérez, pastora Regiane, que Deus abençoe os nossos pastores e todos os irmãos do Ministério Sementes de Cristo e todos os nossos irmãos que nos assistem em Alto Araguaia e Santa Rita do Araguaia. Vamos meditar num texto da Palavra de Deus que se encontra na segunda epístola de Pedro, no capítulo de número 3, e nós vamos ler o verso de número 7, que nos diz assim: mas os céus e a terra, que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Versículo 8, mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor, Ele não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a se arrepender. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nele há se queimarão. A palavra a qual Pedro, ele traz, uma epístola universal, uma epístola às igrejas, e aqui Pedro ele fala sobre mais os céus e a terra que existem passarão. Ele fala sobre fim dos tempos? Sim. Ele fala sobre dia de juízo? Sim. Ele fala também, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia? Também. Olha que interessante, aqui eu tenho uma informação, que 1000 anos para Deus é como se fosse um dia. Mas o versículo 9 ele diz, o Senhor não retarda a sua promessa. Há uma expressão que é utilizada, que é muito utilizada pelas pessoas, que Deus tarda, mas não falha. Não é assim que as pessoas falam? Meu amado, Deus ele não tarda e nem retarda e nem falha. Deus, ele vem na hora certa. Deus, ele sempre chega na hora certa. Deus ele age no momento certo e da maneira correta. O texto ainda diz ainda que alguns tenham por tardia as promessas de Deus, mas ele é longânimo para convosco, não querendo que algum se perca. Ele é paciente. Deus ele trabalha com a paciência, Deus ele trabalha com o tempo. Algo muito interessante é quando se fala de tempo. Porque a Bíblia diz em Eclesiastes, no capítulo 3, que há um tempo para todas as coisas. Deus ele age sobre um tempo. O nosso tempo ele é chamado de cronos. É o nosso tempo, os dias. Mas o tempo de Deus, o Kairós, ele é o tempo do Senhor. No meu tempo as coisas acontecem de uma maneira, mas no tempo de Deus é diferente. E há muitas coisas na nossa vida, meu amado, que nós queremos no nosso tempo, da nossa maneira. No momento que nós queremos, quero que aconteça assim, hoje ou amanhã, que aconteça daqui a pouco. E Deus, ele tem o seu tempo. E o tempo de Deus é precioso. O tempo de Deus é maravilhoso. O tempo de Deus, ele nos ensina. Uma certa vez estava ministrando e citando o texto, uma das passagens bíblicas que eu mais gosto de citar, que é o período em que Jacó, ele sai da terra dos seus pais de Canaã e ele vai até Padã-Arã. Quando ele vai para a terra de Arã, e após sair de Canaã, porque ele havia
sido ameaçado pelo seu irmão Esaú, que queria o matar. Ele sai apenas com a sua bolsa nas costas, ele sai apenas ali com pouco recurso, ele está fugindo, porque o irmão havia lhe ameaçado de morte. Só que quando ele vai para essa distante viagem, ele vai ter experiências com Deus, ele vai ter ali contatos com Deus, ele vai conhecer Deus nessa trajetória. E a Bíblia diz que ele vai retornar para Canaã depois de 21 anos. Quanto tempo? Aquele que saiu fugido do seu irmão, ameaçado pelo seu irmão. Imagina a vida desse rapaz. Ele sofreu uma ameaça de morte, a caminhada dele, parece que todo lugar que ele vai, ele está vendo o irmão, porque a pessoa que se sente ameaçada, a pessoa que foi ameaçada, ela perde a paz dela, ela perde a tranquilidade dela. E ele vai passar por todo esse tempo, 21 anos, fugido do seu irmão. Coisas vão acontecer nesses 21 anos. Ele vai se encontrar com Deus em Betel. Ele vai fazer um pacto, uma aliança com Deus em Betel. Ele vai chegar à terra de Labão, aquele que seria o seu sogro. Ele vai se casar, ele vai ter a Leia como a esposa. Depois de Leia vem Raquel. E há algo interessante que neste período em que ele está com as suas mulheres, com as suas criadas, ele vai crescer em gado, ele vai ficar muito rico, ele vai fazer um acerto com o sogro, e quando ele volta para a terra de Canaã, a Bíblia diz que ele voltou rico, com servos, servas, com as suas mulheres, com filhos. Então ele está retornando agora muito rico, com servos, servas e filhos. E quando ele está voltando para Canaã, algo está no coração dele, na mente dele: eu vou ter que me encontrar com o meu irmão. Esaú também cresceu. As terras de Edom e as terras de Esaú. E algo interessante que a Bíblia cita, que quando ele está voltando para Canaã, ele vai ter que passar pelas terras do irmão. Ele prepara uma oferta de animais, um presente para o seu irmão. Ele quer fazer as pazes com o seu irmão, ele não sabe como o irmão vai reagir. Na volta, no caminho, ele tem experiências com Deus, ele passa o Val de Jaboque, ele luta com o anjo. Mas quando ele está retornando, e ele se aproxima das terras de Edom, ele envia o presente ao seu irmão. E quando ele avista o seu irmão de longe, a Bíblia diz que o irmão Esaú, ele recebe as ofertas, os presentes, mas o que ele queria naquele momento era reencontrar Jacó. E quando ele encontra o irmão Jacó, ele abraça Jacó. O perdão já estava no coração de Esaú. Aquela preocupação de sair fugido do irmão, aquilo ali vai ter a solução. O problema vai ser solucionado. O tempo de 21 anos, ele serviu para curar o coração de Esaú. E ele serviu também para trabalhar na vida de Jacó. O tempo, irmão, ele traz a cura. Deus, ele trabalha no tempo. As coisas é no tempo de Deus. O momento de Deus era aquele. 21 anos depois, era o momento de Deus mudar a história de Jacó, prosperar Jacó, trazer Jacó de volta para Canaã, reencontrar com o seu irmão e ter o perdão, juntos ali abraçar. O tempo ele cura. As coisas não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. Tem muita coisa para acontecer na tua vida, na minha vida, e só vai acontecer não no meu tempo, não no seu tempo, mas no tempo de Deus, no Kairós. Eles resolvem o problema deles. Jacó, ele segue na sua caminhada. E agora ele vai seguir na caminhada com o coração aliviado, porque se reencontrou com o irmão. Ele vai seguir a sua caminhada com o coração alegre, porque o tempo sarou, o tempo resolveu uma situação que estava há muito tempo conturbada. Às vezes você quer agir no seu momento, na sua hora, meu amado irmão. E se você resolver agora, se você quiser tratar essa situação agora, algo que aconteceu com você, às vezes não vai dar certo. Por isso que eu tenho essa mensagem de Deus para o teu coração. Dê tempo ao tempo. Espere no tempo de Deus, as coisas vão acontecer. Então, voltando para o texto, Pedro está dizendo assim:
O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas Ele é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam. E aqui ele está falando de fim dos tempos, no versículo 10, ele diz assim, mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Aqui ele está falando agora sobre a vinda do Senhor, virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, os elementos arderão, se desfarão, e a terra e as obras que nele há. O Senhor virá, o tempo é do Senhor, o momento é do Senhor. Então, enquanto o Senhor não veio, no meu tempo, no Cronos, eu tenho que trabalhar a minha vida espiritual. Eu tenho que me preparar. Eu tenho que preparar meu coração, eu tenho que preparar a minha mente, eu tenho que preparar a minha vida diante de Deus. Porque no Kairos de Deus Ele virá. No tempo certo, na hora certa, no tempo de Deus, Ele virá. Ele virá trazer juízo sobre a terra. Ele virá trazer a promessa. Porque para aqueles que servem a Deus, a vinda do Senhor é uma promessa. Para aqueles que caminham com Deus e aguardam e esperam essa salvação e esperam esse momento, essa promessa, Ele espera com alegria. Nós esperamos a vinda do Senhor. Nós esperamos o momento de se encontrar com o Senhor. E há um texto na Bíblia que diz, prepara-te, ó Israel, prepara-te, ó povo de Deus, para se encontrar com o Senhor teu Deus. Que venhamos nos preparar, irmãos. Que venhamos no nosso tempo esperar em Deus. Viver o tempo de Deus. Viver o momento de Deus. O momento de Deus ele chega. A hora de Deus ele chega. Que Deus abençoe a tua vida. Que Deus abençoe a tua casa. Que Deus abençoe a tua família. Nós vamos orar. Mas antes de orar eu quero te convidar. Quinta-feira, 19h30, no Ministério Sementes de Cristo, em Santa Rita do Araguaia. Domingo, às 19h. Rua Epifânio dos Santos, 492, no centro, Santa Rita do Araguaia, Goiás. Vamos falar com Deus? Pai, em nome do Senhor Jesus, o Senhor vem na hora certa, Pai. O Senhor age no momento certo, da maneira certa, meu Pai. O Senhor tem um tempo para todas as coisas, meu Deus. E bom, Senhor, é caminhar no tempo do Senhor. Bom é caminhar, meu Deus, ó Pai, diante da vontade do Senhor. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha abençoar esta família, esta casa, Senhor, abençoar este irmão, esta irmã, esta pessoa, Senhor. Trazer cura ao enfermo, Senhor. Abrir portas àquele que precisa. Estender as tuas mãos, meu Deus, sobre esta cidade, Senhor, de Alto Araguaia, Mato Grosso, Santa Rita do Araguaia, Goiás. Trazer um tempo, Senhor, meu Deus, ó Pai, de bênção em nosso meio, Senhor. Colocar a tua poderosa mão sobre cada pessoa que me assiste neste momento. Que eles sejam edificados com a palavra. Que eles sejam transformados pelo teu Espírito. E que o Senhor nos abençoe no nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus abençoe tua vida, tua casa, tua família. E nós estamos de volta na próxima semana com mais um programa Semeando em Vidas. Pelo SBT, Canal 6, Alto Araguaia. Um forte abraço e até mais. Tenha um ótimo final de semana. Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família. SBT, a cara do Brasil.